Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, 11 horas e 32 minutos. Temos uma manhã maravilhosa aqui em São Paulo, 23 graus, abriu sol. Hoje, dia 9 de abril de 2021. E vamos em frente, firmes na luta. Terça-feira tem o voo da Águia. Coloquei conteúdo bacana hoje no Instagram, tanto nos stories quanto no feed, confiram lá. Nosso Instagram é só você clicar aqui e você vai acessar o Instagram da Top Traders. Ontem eu coloquei esse post, equação revelada, bem legal, e hoje, quando o trader e a estratégia se tornam uma coisa só. Tem os stories do Homem Invisível também, confiram lá. A gente precisa chegar a 10 mil seguidores para poder usar o recurso arrasta para cima que nos colocará no novo patamar. Pessoal, deixa eu ver se tem algum comentário que não foi lido aqui no flash de ontem. Daí a gente já vai pro programa Radar. Que eu tinha lido todos, às vezes passa algum, o pessoal comenta depois que eu já... que tudo certo. Então vamos partir. Tô tomando o meu Red Bull de Coco Edition, coco e açaí. Esse daqui é que o de melancia eu não tenho encontrado, mas ele é o melhor. De melancia também. Então vamos nos vídeos, né? Eu sempre coloco na descrição tudo aquilo que eu estudei. E vamos aqui aos comentários da galera. Primeira tarefa aqui da gravação. O Luiz Orzabal, o rato do porão começou uma ofensa a você como AF. É que o cara tinha um rato ontem, a gente bloqueou ele nos comentários. De vez em quando aparece. Mas mudando de assunto, o mestre Wagner poderia nos prestigiar uma análise sobre lojas Quero. Saudações sobre o Negras. O futebol aqui em São Paulo tá parado, viu, Luiz? Lojas Quero. Pessoal, semana que vem não tem as iniciativas no YouTube, nem Telegram gratuito e no Informe Cenário. Eu vou fazer o voo da Águia, por quê? Dedicação total à galera da imersão que faz a roda girar. A gente não cobra por nada, né? Só no grupo fechado, mas geralmente eu estendo o período, tudo. E a imersão, né? Que cobre os custos com essa missão educacional que a gente tem. Então... Mas aí na segunda-feira da outra semana volta tudo ao normal, 19 de abril, né? Perfeito. Lojas Quero. Deu compra neste dia, 16/3. Houve um rompimento falso do 14 com 57. Fechou acima, inclusive, a 14,81. E foi um piercing line pattern, padrão penetrante. Depois os toques da LTA, na minha opinião, geraram oportunidade, assim como o rompimento do 15,85. O mercado, eu acho que ele requer bastante cautela agora. O mercado, apesar de ele não ir para lado nenhum, ele está calmo demais a maior parte do tempo. Então, fiquem atentos. Eu não sei se seria o melhor momento de comprar, mesmo com algum recuo. O mercado está bastante enigmático assim. Fabrício Cota, bom dia, professor. Bom dia, Fabrício. Primeiro, parabéns pelo trabalho e dedicação. Eu que agradeço a presença de vocês diariamente, entendendo que eu tenho algo de valor para entregar. Mesmo que a pessoa te entregue conteúdo de alto valor, se não houver uma afinidade, uma identificação pessoal, você não acompanha o profissional, né? Não é suportável uma rotina de batalha diária com alguém que você não se identifica, não concorda com os valores, né? Então a gente tem uma comunidade maravilhosa e realmente muito engajada. O Fabrício diz, você faz a diferença, fico muito feliz, honrado e fortalece a nossa missão. E ele pede DVMF3, a farmácia, né? IBR SR6. Desde já agradeço, eu que agradeço a tua gentileza, a participação aqui no canal. Pessoal, participem. Na área de comentários, eu gosto do contato com o aluno. É DMVF, né? Desse tipo de contato, da gente
Tem professor que não gosta, tá? O cara fica... Eu gosto, eu acho que soma muito, é bastante positivo, saudável, ainda mais nessa época que todo mundo meio isolado, em home office. Esse contato humano, eu penso que ele faz a diferença. Eu penso assim, né? Então aqui vocês têm portas abertas e por mais simples que seja a sua dúvida, pergunte que eu vou responder, ok? Essa ação, ela tem uma liquidez bastante reduzida. Aquilo que eu costumo falar, eu não compraria para mim, mas se você, por exemplo, pensa que é uma oportunidade, acompanha os fundamentos, gosta do ativo, desde que você não faça um termo, não trabalhe de forma alavancada, é sempre válido, está perto do fundo, mas eu para mim não compraria. Tá? Se ela romper a média de 21, ela deve esticar aqui até CLTB, onde definirá o seu rumo de curto prazo, Fabrício. Aqui é BR. Outro dia eu tava falando com um vizinho meu lá do... Não, aqui de onde fica o estúdio, ó, o Banrisul. Ele disse pra mim, não, porque as pessoas ficaram piores na pandemia, blá blá blá, o ser humano tá egoísta. Eu concordo com ele. Aí eu falei pra ele, o que você tá fazendo? É porque assim, a pessoa vem conversar comigo, ela tá me abordando, eu vou conversar da forma que eu penso, eu tenho essa autenticidade. Por exemplo, eu tô fazendo o meu papel, né? Eu tenho entidades sérias que eu ajudo, né? Então, e é comum depois de imersões eu fortalecer essa ajuda, porque entra uma receita para a empresa. Nós já doamos, por exemplo, pessoal, cursos que a gente fez em parceria integralmente, eu e a minha equipe. A gente faz um trabalho social, mas eu não fico falando disso para tentar me promover perto do lançamento com esse tipo de iniciativa, que é algo muito baixo, aí não é natural. Agora, muitas vezes quando você faz, é interessante falar. Você faz em sigilo, ninguém sabe. Quando você comenta de uma forma elegante, você acaba estimulando outros a fazerem também. Então eu disse para ele, o que você está fazendo? Eu falei para ele, sabia que ano passado nós abrimos uma imersão que custa X para 9 mil alunos, transformamos vidas de várias pessoas. Sabia que a gente faz praticamente praticamente tudo na Top Traders é gratuito e eu ajudo, eu já fiz em conjunto com a minha equipe individualmente. Falei, essa é a solução. Eu participava do grupo da Sopa com Leandro Martins, ali em São Judas, que infelizmente hoje não está mais lá porque venderam o terreno, houve uma briga judicial. Fiquei vários anos nessa iniciativa. Então, eu não tenho dinheiro para ajudar. Quando eu trabalhava lá no grupo da Sopa voluntariamente, eu não colocava dinheiro. Eu participava com o meu trabalho, montando refeições, entregando para os moradores. Então, assim, faça a sua parte de uma forma sutil, estimule as pessoas a fazerem a dela também. Ou a delas, né? Então, simplesmente comentar não resolve, né? Então, por exemplo, se nós temos irmãos naquele momento menos favorecidos e a gente tem condição de ajudar, ou condições, a depender do caso, que façamos, né? Sem ficar esperando sempre do governo alguma coisa nesse sentido. Então é a minha visão. No caso de Banrisul, se eu tivesse de olho num banco para comprar, eu compraria Banrisul? Talvez. Porque Banrisul, será que vale aquela coisa, uma coisa é comprar 14, 15 e uma outra é comprar 12? Possivelmente, só que assim, qual que é o conceito de quem, por exemplo, define uma compra em Banrisul nesse momento? Uma compra assimétrica, porque não tem um sinal exatamente no gráfico. A não ser banda de Bollinger justapostas, que indica um movimento forte à frente. Agora, a minha opinião para o momento é mais para administrar portfólio para quem já vem posicionado do que pensar neste momento em montar uma carteira. É a minha opinião. Ok? A Renata participa de tudo aí que a gente faz, sempre muito gentil, se comunica comigo pelas redes sociais, sempre apoiando as nossas iniciativas. Ela pede positivo, gratidão sempre, a gratidão. Ontem eu estava vendo um meme no Facebook, né? O cara vai tirar a forca de um amigo, ele sobe num banquinho, o amigo vai lá e chuta o banquinho dele, né? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Todo mundo passa por situações semelhantes dentro da família, com pessoas no trabalho, então
mas faça a sua parte. Esse é o caminho. Então vamos estudar positivo. Positivo me traz uma lembrança boa, uma lembrança não tão boa. Me traz doces lembranças, porque as Expo Mondays em Curitiba era na estrutura ali do positivo, né? Era maravilhoso. Agora, as 2 vezes que eu comprei produtos da Positivo, eu tive que trocar. Então, mas deve ter melhorado, né? Porque o ativo saiu de R$4, tá 9. Renata, é o caso, por exemplo, de Banrisul. Quando tá perto do fundo dando bobeira com as bandas justapostas, e aqui foi um olé, né? Porque foi para baixo e voltou. Eu compraria aqui ou no máximo nos R$5 no gap de fuga, no rompimento de 5,50. Agora, na minha visão, é administrar ou por um gráfico de 30 minutos ou pela mínima do dia. Ok? Se eu tivesse posicionado, eu iria vendendo aos poucos. 10% num dia, 10% no outro, 15% no outro. O nosso querido amigo Álvaro, ele pede Neo Energia, claro. Neo E3. Caso parecido com Banrisul, Álvaro. O ativo chegou a trabalhar perto dos 20, está 16 e com bandas justapostas. Quem entra, de repente tem que ter condições de aguentar a porrada se ela for para baixo. De repente entrar com meio lote quando definir mais meio é uma possibilidade, uma estratégia importante. André Schneider, ele pediu LI na Bolsa Americana. Eu vi que você pediu no Instagram também. Aí eu já pego e faço o estudo aqui da LI. Deixa eu só trazer esse negócio para cá, para ver se tá tudo certo aqui. Tá. Porque para ver se não tava nem a carteira nacional nem internacional aberta, senão eu teria que regravar tudo. Então ele pede LI. Eu acho que eu nunca estudei esse papel. Que legal, né? A gente poder estudar empresas americanas também, ADRs. Eu fico muito feliz em realizar esse trabalho. É o caso parecido com a Banrisul. Tá lá embaixo, as bandas não estão tão justapostas. Seria uma compra assimétrica. Simples assim. O que eu tenho, eu particularmente, nesse momento, assim, eu não faria. Certo? Muito bom. Lindomar, caro aluno, sempre conosco, ele pede apague menos. Apague menos eu conheci numa das vezes que eu fui a Fortaleza, muitos anos atrás. Então, apague menos é uma farmácia, né? A gente viu a Demil anteriormente. Apague menos é aquele caso, né? Entre a compra e a venda eu compraria, mas eu tenho dúvidas se está no melhor momento. Temos uma LTA, um ponto importante, a 9,47, ela está acima. De repente um stop perto do fechamento a 9,47 para quem está comprado pode fazer sentido. Não. A briga está aqui. O mercado tem memória. E aí o Kleber Oliveira, seja bem-vindo ao nosso espaço. Kleber, sempre bem-vindo. Boa noite, professor. Muito boa tarde. Bom dia, né? 11h46. Quando eu terminar aqui de gravar, enquanto eu faço a edição, eu vou pedir meu almoço. Hoje eu vou cortar o cabelo e fazer a barba. Pô, tenho live com o professor Su, 20 horas, como não? Né? Um dos maiores professores que a gente tem na Bolsa, ético. E ontem eu vi a live dele com a Paula Barra, que trabalhava no Infomani na época que eu lá estava e que fez a matéria da operação com Gerdau. A Paula é uma profissional. Eu vou convidar a Paula para uma live quando for possível para ela, a gente conseguir alinhar a agenda. É uma ótima profissional, tem excelente texto, oratória, ela é fantástica. E eu sou muito grato a ela. Não só a matéria da Gerdau, tudo que eu tinha de ideia, de racional, ela fazia questão de fazer as matérias. Fez do... Eu não sei se vocês lembram, pessoal, mas deixa eu colocar o gráfico aqui da... O Kleber tá junto no Passaporte Black, obrigado. Eu que agradeço sua participação e agradeço sua gentileza e os elogios. Então vamos colocar aqui Lame 4.
Eu fiz uma matéria com a Paula uma vez que dizia que foi não foi exatamente um erro. Eu acertei o movimento. Caramba, que gráfico estranho da Lame. Deixa eu conferir aqui no TradingView. O movimento do mercado eu acertei, mas eu errei que o AS seria eleito. E deu muita repercussão, mais do que a Gerdau na época. Eu acertei o movimento do mercado, mas eu errei o... É isso mesmo. Que gráfico louco, né, da Lame 4. Ela toda amassada. E o AS só não foi eleito porque o vice era o Índio da Costa. Eu estava falando com meu filho isso ontem, né? Os vices têm muita importância aqui no Brasil. Se tivesse um vice mais bem visto, o AS seria eleito. Não sei se teria sido melhor ou pior, mas o AS não foi eleito porque o vice dele era o Índio da Costa. Então, Lojas Americanas, ela dá a ideia que está fazendo um ombro, cabeça a ombro invertido, mas o papel está fraco, está fraco. Tem essa brincadeira, né? Tô fraco, não sei se é uma piada, acho que era um pato, não sei se era uma propaganda. É o caso de Lame, tá anêmica, precisa de whey protein. E não diz a que veio aqui, deve ir escorregando passo a passo. Nem em dias que o mercado está eufórico ela reage, né? E aí o Amauri, sempre conosco também. Eu tenho um grande amigo chamado Amauri. O Amauri Torres também é nosso querido amigo aí, tá sempre conosco. Mas eu estudei com o Amauri, fiz faculdade que todo time de futebol nós jogávamos juntos. Quando eu jogava com meu filho sempre foi mais rápido, correu mais. E eu ficava sempre esperando para fazer o gol, né? No caso do Amauri, a gente jogava, ele cruzava, a gente se conhecia bem. E muitos gols que eu fiz aí na faculdade foi obra desse amigo, que é o Amauri, que hoje eu não tenho mais muito contato. Eu acho que ele mora em Joinville, em Santa Catarina. Então vamos fazer a rede DOR, que o nosso aluno Amauri pediu. É uma empresa importante, interessante. Na minha visão, bem administrada. Poderia ter sido a esposa, ela ficou... né, a gente fez meio que um reality show aí no desafio do Day Trade. E ela poderia ter sido a esposa, foi uma das que chegou mais longe. 59,70. Fundo mais alto que o anterior. Olha, ela disparou. Onde que está o ponto importante aqui, o eixo do W? 65,17. É ponto de compra? Essa é a minha dúvida agora. O mercado não passa aquela firmeza, está um pouco esticado na Europa, Estados Unidos também. Mas teoricamente sim. Se você tem um stop curto, por exemplo, a 64,99, você compra 65,36. Entendendo que você pode ter mais chance de ser estopado, mas se der certo, vai dar bem certo, digamos assim, né? Pau na máquina. Né? Tiago Oliveira, oi professor, olá Tiago, seja sempre bem-vindo. Comprado em NTCO3 e Klabin, stop curto, os papéis vão subir. Essa é a... Isso daí são operações dele, tá? Essa é a grande dúvida, Thiago. Vamos lá, NTCO3. O momento do mercado é delicado, né, Natura? Depende do teu objetivo. Se é alguma coisa de um prazo mais longo e tal, eu não vejo problemas. Agora, se você é trader de guerrilha ou está querendo otimizar as posições, eu penso que pode administrar com base na mínima do dia anterior. Mas a barra de ontem é forte, vai ser difícil a venda detonar essa barra aqui. Né? E ele fala em Klabin também. KLBN11. Esse ativo, muitas vezes ele descola do Ibov, tem um beta interessante, fez um rompimento falso. Olha que sinal maravilhoso, né? Rompimento falso de 27,61. Aí o que ela fez a seguir? Fora da banda, dentro da banda, um Aramid fundo. Compra forte aqui.
E vai subindo, eu não acredito, por exemplo, que mesmo que a gente tenha algum estresse no curto prazo, que ela desça muito, mas stop abaixo da mínima do dia anterior, eu penso ser algo importante. André Akira, sempre conosco. Boa noite, Wagner. Tudo jóia, tudo ótimo. Que dia começará a enviar instruções de passaporte Black? Desculpe se já mencionou anteriormente, mas não estou conseguindo acompanhar. Akira, passaporte Black foi unificado faz tempo já. Se você tem recebido as comunicações de mini índice, da carteira e tal, é porque você tá. O passaporte Black foi unificação dos grupos, né? Quem não aderiu, que foram poucos, não recebe mais as nossas comunicações, nem via Telegram, nem via e-mail. Agora, a imersão vai ser dias 14 e 15 de abril. E vocês ficam no grupo até o dia 23 de maio. Ok? Então, o passaporte Black é o grupo fechado que foi unificado. Ok? Qualquer dúvida adicional, escreva para suporte@toptraders.com.br, por gentileza. Fabiano Beccatini, sempre em contato conosco também, seja bem-vindo. Olá, Wagner, olá, Fabiano. Os bancos fazem um movimento curioso. Vamos lá. Pegando o YouTube 4 como exemplo, começou a cair no final de julho de 2020, foi até setembro, fato. Em seguida, subiu de outubro a dezembro, isso. Na sequência, que é de janeiro a fevereiro. Ficou patinando em março, São sequências de 3 meses para cada movimento, talvez influência do balanço, que é trimestral, né, Fabiano? Será que iniciará uma nova sequência dessa vez de alta a partir de abril? Boa observação, vamos acompanhar. Genial aí teu comentário. Né? Eu gosto dessas ideias de ciclos. Muito bom. Poderia estudar Bidu e Gilde? O que você faria se fosse obrigado a fazer algo? Legal. Obrigado, saúde e paz. Disponha, sempre disponha. Bidu e Gilde. Parece Gilda. Já tive uma profissional que trabalhou comigo nessa área de estética aí, chamada Gilda. Em Santo André tem a Avenida Gilda também. Eu tenho uns 3 amigos lá, 4 amigos que moram lá nos arredores. Avenida Portugal, Avenida Gilda. Eu sou do ABC, né, pessoal? Sou nascido em São Bernardo do Campo. A família da mãe do meu filho mora lá. Eu fiz colégio técnico, faculdade em São Bernardo. Fiz cursinho em São Bernardo. Eu lembro que quando eu fazia cursinho, adolescente, né, molecão, caramba, eu tinha uma fome do caramba. Eu treinava muito naquela época. Eu já era faixa preta de karatê e eu treinava taekwondo. E o meu pai e minha mãe, os dois foram maravilhosos para mim, né? Eu sou filho único. Eu lembro que eu chegava antes pro cursinho, tinha uma lanchonete perto do cursinho, ali no centro de São Bernardo, que ela era maravilhosa, né? E eu tinha o privilégio de poder tomar um suco legal, comer um lanche integral. Meu pai e minha mãe sempre me deram todas as condições para que eu me desenvolvesse como ser humano e como profissional. E eu tinha esse privilégio. Às vezes eu ia antes ou depois da aula. Eu sempre tive ali a grana para o lanche. Nós nunca fomos ricos, né? Quando eu era garoto, adolescente, mas sempre nunca pagamos aluguel, sempre tivemos a mesa farta e, acima de tudo, né? Valores, princípios, carinho e todas as condições para eu estudar. Aí depois, quando eu fiz faculdade, fiz com os meus próprios recursos. Quando meu pai precisou de mim, eu ajudei, a minha mãe também. Então eu tenho doces lembranças dessa época do cursinho. Eu lembro, tinha uns sucos aí, de melancia, fruta vermelha, os lanches. E eu tinha esse privilégio de sempre ter a grana pro lanche ali. Éramos humildes, sim, mas sempre com muita dignidade, com valores. Eu tenho lembranças muito boas. Outro dia eu fui na casa da minha madrinha, aí me mostraram algumas fotos lá que eu nunca tinha nem visto, né? Que eles tinham de quando eu era garoto, tal. Isso daí me deixa muito feliz. Ok? Então, falando de Bidu, uau, tecnologia, software, serviço de internet. Fabiano, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, desde que ela trabalhasse acima do 226,78, que é esse fundo, eu compraria. Ou, sendo bem sincero, se você me falasse agora, compra ou venda, eu compraria. Não seria um ativo que eu escolheria, mas mediante as suas condições aqui, eu compraria, né? E aí tem Gild. Essa já é mais conhecida no mercado, né? Tecnologia em saúde. Tecnologia. Olha,
O sinal gráfico ele não é de compra. Houve um rompimento falso do 6649. Nós temos aqui um suporte importante, a 6446 está sendo perdido. Se fechar abaixo do 6446, eu não compraria mesmo, né? É possível traçarmos também uma LTA. Então não é compra. Só se tiver alguma sombra inferior, alguma coisa, ela reagir quando eu tocar a 6354 aqui embaixo. Ok? Então, aproveitando que nós estamos com a tela aberta aqui, vamos fazer Ibovespa em dólares. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui para vocês, pessoal. Uma coisa muito legal também, que eu me lembro aos domingos, né, que nós fazíamos almoço, era que o meu pai sempre deixava eu comprar gibi. Ele me dava ali uma grana, mas eu sempre fui econômico, tal, nunca fiquei pedindo nada. O meu filho é assim também. Extremamente econômico, não pede nada. Hoje, adulto, eu não sou tão econômico. Eu também não vou dizer que sou. Mas eu lembro que meu pai me dava uma grana todo domingo para ir comprar gibi. Aí eu ia lá na banca, sempre na mesma banca, eu comprava os gibis. E eu tive um privilégio também de colecionar álbuns de campeonatos brasileiros e das Copas do Mundo junto com meu pai, experiência que eu pratico até hoje com meu filho. Todas as Copas, né? Então, algumas com meu pai e algumas depois com meu filho. Então, essas coisas para mim têm muito valor, né? E nós temos os álbuns guardados, tudo. Então, Ibovespa em dólares não sustentou o preço acima de 21,73. Né? É curioso esse movimento. Se não parar na média de 21, vem na média de 21, não parar na de 5, vem na de 21. Aí nós teremos, queridos, depois o milho. Vai seguindo sua trajetória ascendente. Natural. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, está numa região importante, porque teoricamente ele vai descer cumprindo a simetria, mas tem essa LTB aqui para tentar segurar a onda, né? E aí o VIX está em alta, mas sem apagar essa figura baixista que a gente tem aqui. O EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York. CLTB para mim é um divisor de águas, as médias são pontos importantes para a gente estudar. Gráfico enrolado, não tem muita definição. Aí a seguir o S&P, vai subindo a ladeira, o caminhãozinho ali, devagarinho. E aí o Dow Jones, idem, eu vejo no S&P, Dow Jones, até no índice Nasdaq uma correção no tempo, né, com viés levemente altista. E Reino Unido, que é a bolsa europeia que tem mais destaque essa semana, dá algum sinal de equilíbrio, de cansaço, né? E aí o índice DAX a seguir. Correção ultra mega típica, né? Correção no tempo. E aqui a Bolsa da França de Paris, uma correção no tempo também. Aí, pessoal, vou contar uma história para vocês. Fazia parte dos planos ano passado, né, 2020, eu fazer uma viagem, eu ia gravar, eu acho que eu nunca falei isso para vocês. Fazer uma websérie, eu ia para a Europa, gravar nas principais capitais, Paris, Frankfurt, Londres. Era quase certo que eu iria em julho ou agosto, mas aí não rolou, né? Por causa da pandemia, daí a gente pensou em fazer esse ano, mas a gente tem aí uma segunda onda, em alguns países a terceira, quem sabe em 2022, se Deus abençoar. Aí temos a seguir o Eurostock 50, tanto que é uma correção típica, né? Correção no tempo, que se você colocar o semanal, ó, subindo 0,25, então é um movimento totalmente lateral, travado, né? Aí, Bolsa da China, houve uma queda, um movimento de pullback até esse pequeno topo e a LTB, né, linha alta do triângulo. Japão, movimento truncado também, ó, você bota o semanal aqui do índice Nikkei, 0,29 de queda.
BZQ, que é o dólar contra uma cesta de moedas, um gráfico enrolado também, né? Uma movimentação muito truncada, tem volatilidade em alguns momentos do dia, depois para. Parece que você balança uma corda ali do CrossFit, depois ela para, né? Fica estável. Olha, vejam o petróleo. Você pega o petróleo de lado. Você pega petróleo Londres de lado. Você coloca aqui um gráfico semanal. Por exemplo, Londres, 2,24. É um viés de queda. E aí o Bitcoin. Esta belezinha. Viés levemente altista, foi uma pegadinha aqui com os vendidos. E aí o Ring, que é atrelado ao ouro, em alta, isso me chama a atenção. E por fim dos estudos que a gente faz aqui, o MME, fluxo para mercados emergentes. Se a gente pegar a semana retrasada, queda de 1,63, semana passada alta de 0,63 e agora 0,07 de queda, quer dizer, uma oscilação muito tímida. Ok, deixa eu só responder uma que veio aqui no meu WhatsApp rapidinho. Só um segundo aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Tava falando com a madrinha do meu filho, que é uma pessoa que eu adoro. Minha prima também. Então vamos ver os ativos fixos. Falando de Vale ou Valerie, seguindo o racional, ontem eu comentei que colocaria um stop a 103,99 e teria sido estopado hoje. Eu teria, se estivesse comprado, eu teria colocado dinheiro no bolso nesta belezinha. Petrobras é tipo aquela noiva charmosa, né? Você fala em casamento, ela adia, mas ela vai aceitar. Em algum momento eu penso que ela vai romper o 24 com 13. Eu vou até atualizar o ponto aqui. Ó, 24,39, 24,37. Pegar o ponto mais alto. Eu gosto de trabalhar com as extremidades. 24,39. Ó. Sambi 11, Santander. Eu tenho conta no Santander, mas eu não tenho movimentado. Ela tocou várias vezes a região de... Eu vou pegar o ponto mais baixo aqui. Ó, percebam, por exemplo, eu vou marcar esse ponto, ó, 38,16. É uma região que tem memória, mas você não vê aquela força. Parece mais vendidos realizando lucro do que qualquer outra coisa, né? Só que eu mantenho o meu racional de ontem. Se os bancos reagirem, eles podem jogar o mercado a 119 mil pontos, quem sabe até 120, né? Então, algum sinal de reação, vamos ver se fecha firme, se não devolve à tarde. Itaúsa está operando sobre uma LTA importante. Não. Aí tem Bradesco. Né? Bradesco, ele passa aquele cenário, é óbvio que vem aqui no 24,53. Não que eu tenha falado isso, alguns podem entender. Aí ela vai lá, o ativo vai lá e reage, né? Então, por exemplo, se os bancos acelerarem só mais um pouquinho, eu jogo o preço nos 119 mil pontos. E aí BBS3 cumpriu a simetria em A, né? 29,01. Foi 29,00 na mosca. Então nós podemos, assim, o objetivo foi cumprido. Eu não gosto de deixar o desenho no gráfico, né? Confunde e tal. Então, essa LTB faz sentido manter, na minha opinião pessoal. É 29,01, a gente vai e marca. Ou 29,00 aqui também. Só para deixar essa região aqui na memória. O Cartesia tem uma grande vantagem, ele mantém, por exemplo, você tem o Cartesia instalado num computador que você tem na praia ou no trabalho, aí você usa o computador da sua casa. Você abre, ele tem a mesma configuração, outros softwares não. Então assim, B3SA3, para quem trabalhou com a guerrilha, atingiu o alvo ontem.
E agora seria natural, média de 21, LTA, romper essa região. É um cenário bem definido, né? A gente viu que o mercado está truncado não só no Brasil. Trabalharia com stop abaixo da mínima de hoje mesmo, se eu tivesse posicionado. E Ambev, idem. Qual que foi a mínima de hoje? 15,21. Eu colocaria 15,20 o meu stop gain. Ou até usando o gráfico de 30 minutos. Tem aquela brincadeira que eu faço. Você está na dúvida, você bota o gráfico de 30 minutos na tela, a mágica acontece. Cara, será que esse candle aqui é real? A BEV3. Colocar um gráfico de 30 minutos. É real. Então onde é que estaria o meu stop em Ambev? 15,44. Pegou, levou. Lucro no bolso. Aí temos China 11 a seguir. Talvez ensaiando um teste aqui da parte alta do triângulo. E VB11, share do S&P em alta, né? O dólar em alta por si só impulsiona o S&P, né? Só não está subindo mais porque o S&P tá patinando aqui. Aí temos a louca. A louca é louca, né? Louca é louca, né? Ontem ela voou, hoje está caindo. Só que um pullback aqui no 26,12. Louca é 30 na nossa visão. Vamos ver no curto prazo como é que ela se comporta. E Cure a esposa, mais contida, menos volátil, mais tranquila. Talvez acumulando aqui para fazer um movimento de alta ou uma correção para puxar a média, enfim. Aí, queridos, temos o Ibov a seguir. O Ibov mais louco que o Batman. De lado, de lado, de lado, tem esse topo anterior, 117,250, média de 5 e LTA, que pode ser tocada nem que seja por inércia. A gente vai ver uma situação... Vamos limpar esse gráfico do BOVA11, como eu fiz no Ibov mais cedo? Façamos juntos isso aí. Então aqui a gente já viu que respeitou a retração de Fibo. Vamos atualizar este ponto aqui no gráfico. 112,83. Deixar algo mais ou menos padrão aqui entre o Ibov, BOVA11 e o mini índice. Correto? Então topo anterior, cabeça de pivô, né, média de 5 é LTA. E aí temos a seguir o DI1F25, né, muito doido também, porque a barra de ontem, o caminho mais provável era um teste de 7,970, mas eu até comentei que eu não operaria. Qualquer sinal de estresse, os juros estão sendo impactados, como é de praxe. E aqui no mini índice eu já tinha colocado 117,350, cabeça do pivô, né, ponto testado hoje, a mínima 117,205, média de 5 períodos e a LTA se o cenário pesar um pouco mais. Por fim, né, temos o mini índice muito confuso. É admissível a leitura de um ombro, cabeça a ombro, só que acionou um pivô de baixa na perda 117,965, agora está levemente acima, colocando em xeque esse pivô. Parece uma simetria em V, capaz de trazer o preço a 118,570, a máxima do candle das 16 horas de ontem. Na simetria em V seria isso aqui. Certo? 118,570 seria o alvo da simetria. Eu não sei se vai ser atingido, mas se for, deve ser um ponto, uma trincheira aí entre ursos e touros. E para a gente finalizar, dólar WDOK. É K de queijo, pessoal, ou K de casa? Nenhum dos dois, né? É K de Kit Kat. Então respeitou aqui a LTA que nós havíamos traçado, a retração de 38,2, ficou batendo. E para quem, por exemplo, está comprado,
eu trabalharia com stop curto, talvez até no, sei lá, pegar a mínima do candle anterior aqui, 5640, e colocar um stop uns 2 pontos abaixo, pode ser interessante. Está seguindo para cumprir um V, que será plenamente preenchido aqui, a figura completa, ponto, né, de pleno cumprimento aqui do desenho seria 5663. Ok? Então, um grande abraço a todos, pessoal. Visitem lá o nosso Instagram. A gente precisa chegar a 10 mil seguidores. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, participe na área de comentários. E eu volto mais tarde com o radar. E tem 20 horas a live no canal do Professor Su, o mestre dos derivativos. Muito obrigado pelo carinho, amizade e atenção. Somos irmãos de batalha, firmes na luta. Valeu!